Um mergulho em histórias e lendas da nossa região pelas mãos e pela mente criativa de Rafael Hoffmann. O livro Tesouros e Maldições nos leva por um passeio entre o real e o imaginário, uma mistura sem a qual é praticamente impossível viver. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga, um produto digital da Som Maior Comunicação, que já está disponível no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli. A direção é de Arthur Lessa. O meu convidado de hoje é Rafael Hoffmann, professor universitário, designer gráfico e escritor. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Marga. Obrigado pelo convite para estar aqui conversando um pouco sobre o meu outro lado, né, que é o recém-descoberto, que é o lado escritor. Então, eu ia começar exatamente por isso, antes da gente entrar nas histórias e nas lendas. De onde surgiu a inspiração para escrever o livro? Ela surgiu de outro livro, na verdade. Surgiu de quando eu conheci um livro que tratava dessa lenda do tesouro. Foi escrito em 94, publicado em 94 pelo padre João Leolino da Lauba, que é um grande historiador da região. Ele tem muitos livros sobre a história da região, e um desses era sobre a lenda de que possivelmente pode existir um tesouro ali enterrado no Morro da Igreja, Orleans, Urubici, naquele lugar ali. E eu cresci lendo esse livro, li várias e várias e várias vezes, e eu achava incrível as histórias, lendas de fantasma, assombração, e a própria lenda do tesouro, essa coisa da caça ao tesouro, né? Muita gente que foi atrás desse tesouro e ficou doente, né? Voltou para casa, acabou morrendo, e eu achava isso muito fantástico. E eu pensava, isso, né, tem no livro lá, essas histórias tem no livro? Tem. Algumas histórias que eu desenvolvo no livro é mistura dessas histórias do livro do Tesouro do Morro da Igreja. Né? E eu sempre achava muito fantástico porque era algo nosso, né? É uma história fantástica que acontece na nossa região. E até o Diego, que escreve o prefácio, ele fala... Que é o professor Diego Piovesan. O professor Diego Piovesan, meu amigo, o professor também. E ele fala que nós não nos damos contas, né, que essas histórias incríveis podem acontecer na nossa terra. Nós crescemos assistindo filmes, lendo livros que acontecem em outros lugares fantásticos, lugares reais, mas nunca aqui. E lendo esse livro, eu descobri, a gente tem muita história legal, muita história encantadora, fantástica, só que não na ficção. Né? Faltava um pouco, eu acho, da ficção, e eu esperei durante muito tempo, né? Será que alguém vai contar essa história algum dia? E chegou um momento, não. Mas dá trabalho contar uma história dessa? Dá. Tanto é que, de quando eu decidi escrever realmente o livro, até o momento que ele foi publicado, foram mais de 10 anos. De pesquisa, de começar e não conseguir andar, né, de não encontrar a história que eu queria contar, né, criar essa ficção ao redor da lenda. Então, eu tenho anotações de mais de 10 anos, de coisas que eu assim, isso aqui pode ser uma história, e deu trabalho, e eu tive que aprender uma coisa nova também, né, porque eu aprender a fazer um livro. Eu nunca tinha... Eu tinha escrito, né, a gente é do meio acadêmico, então... A escrita científica é algo comum, mas esse tipo de escrita é algo novo, é totalmente diferente. Né? Então eu tive também que fiz curso, li livros sobre escrita para, né, me preparar para tentar contar essa história. Especificamente nesse caso, no caso do Tesouros e Maldições, porque a gente está falando desse livro aqui, para quem está nos vendo em vídeo, é esse livro aqui, chama Tesouros e Maldições, que é do professor Rafael Hoffmann. Nesse caso específico aqui, porque ele vai contando... Ele vai colocando os personagens na história, né? E vai criando novas histórias. Nesse caso aqui, o que nasce primeiro? Tu tens os personagens primeiro, ou tu tens catalogado todas as histórias que tu queres incluir no livro? Todas as lendas? Como é que é esse processo de produção? Partiu um pouco disso. Como eu sempre li muito romance histórico. Romance histórico, né, se baseia em um acontecimento real e conta uma história fictícia que acontece meio que na margem da história real, digamos assim. Então partiu muito disso, de eu ter alguns acontecimentos, daí eu fui pesquisar, né, qual é a suposta origem desse tesouro, daí envolvia os jesuítas, vou pesquisar mais sobre os jesuítas, daí acabou indo para as missões... que uma pesquisa... Leva a outra. E daí é que vão surgindo os personagens. Você é virginiano, Rafael? Não, eu sou de ornitorrinco.
Não, porque o virginiano é assim, né? Todo organizadinho, não, assim, não. todo... Né? Oficialmente eu sou de aquário, não sei se então tem tá. alguma coisa a ver, né? Não, é só um signo... Não, deixa pra lá. Não sou muito apegado a signo, então eu sei que eu sou de aquário. Tá. É isso que eu sei. Mas, né, daí uma coisa foi levando a outra, daí vai aprofundando, e talvez isso tenha feito que demorasse mais, porque vai afundando, vai afundando, e eu gosto muito de história, da pesquisa em si, e não, para aqui, mas porque senão não vai ter fim, né? Vai virar porque um livro de 700 páginas. Vai encontrando história, essa história dá pra contar, essa história dá pra contar, mas foi assim, né, eu decidi caminhar por essa trilha de que o tesouro é supostamente jesuíta, e daí eu fui para as missões do Rio Grande do Sul, daí pesquisei a história. Você foi ali. até lá? Fui. Eu fui em 2017 para lá, antes de começar a escrever oficialmente, né, já tinha ideia. A minha namorada até brinca porque ela disse que eu enganei ela, que eu vamos passear e tal. E foi lá já tinha cheio de segundas intenções, mas ainda já tinha meio que ele estava meio morno assim, mas depois de visitar, de conhecer a história, também, então esse é o caminho. Daí eu decidi, a partir de ter, né, missões jesuítas e tal, aí começam a surgir os personagens que vão estar contando essa história. Entendi. Então primeiro cataloga as partes históricas que vão fazer parte do livro e depois vão nascendo os personagens. Nascendo os personagens que têm a ver com essa os história. Eventos, o Natal, as coisas e tudo mais. Porque o livro ele tem duas linhas do tempo, né? Ele acontece ali no século XVIII, que é onde acontece a história dos jesuítas, e na década de 1970. Então foram duas pesquisas paralelas, né? De entender esse contexto da década de 70 e tal, e ali também pesquisando as histórias foram surgindo esses personagens para dar corpo, né? Para dar voz para essas histórias. Conta pra gente o mote central do segredo, do tesouro. Ele é basicamente um livro de caça ao tesouro, mas eu acho que com uma roupagem um pouco diferente, né? Então, ele parte dessa linha do tempo do Tratado de Madrid, que foi um momento em que teve uma divisão principalmente do sul, que hoje é o sul do Brasil, né? Entre Espanha e Portugal. E no meio disso tudo estavam as missões jesuíticas, que tinham que sair dali, porque era cuidado pelos portugueses, tinham que sair porque os espanhóis iam tomar conta. E aconteceu guerra, conflitos bastante grandes nessa região. E uma das lendas diz que, né, os jesuítas tinham muito ouro, muita prata, e eles tiveram que fugir e carregar esse ouro. E daí começam as coisas a se encontrar. Tanto é que tem uma parte aqui na Serra que é chamada de Campo dos Padres. E esse Campo dos Padres, teoricamente, é por isso, porque foram por ali que os padres jesuítas fugiram carregando esse tesouro. Então, né, tem essa coisa de que eles estão fugindo e que pode existir um tesouro. Daí, essa é a história, claro, de uma forma bem simples, né, que se passa no século XVIII. E, na década de 1970, daí tem outro que vai buscar esse tesouro, que é um jovem carioca, que teve o avô que sumiu buscando esse tesouro. Como teve realmente pessoas que sumiram, né? Teve então, de verdade? Não que exatamente sumiram, mas um dos casos mais emblemáticos dessa história acho que João Alexandre, se eu não me engano. Ele, acho que foi década de 60, 70, ele teoricamente encontrou o tesouro, só que na volta, né, da mata, ele passou mal. A maldição. Exatamente. Ele passou mal, ficou doente, tentou explicar para alguns conhecidos onde estava esse tesouro e acabou falecendo sem encontrar. Né? E daí eu me inspirando nisso, então tem esse jovem que o avô veio para cá, se perdeu na mata e ele vai tentar, né, correr atrás um pouco da história do avô, entender o tesouro e ele vem para cá buscar também o tesouro. E daí, no meio dessa história, acontecem coisas, né? Daí entra um pouco do mistério, tem um pouco de sociedades secretas, né? Porque uma das coisas que eu pensei era assim, bom, é um livro que se passa em dois períodos, né? Século XVIII e 1970. E as pessoas talvez olhem assim, será que, né, uma história antiga e tal? E eu pensei muito em público jovem, porque justamente para preservar um pouco dessas lendas. Então, né, tinha que ter essa coisa do mistério, da sociedade secreta, de alguém por trás. Algo inexplicável, alguma coisa né, que deixasse todo mundo essas maldições. Assim, então, né, para trazer um pouco desse mistério e talvez criar um pouco de atenção, né, para a história. Ô, Rafael, e nesse resgate histórico de pesquisas que tu fez e tudo mais, que lendas tu descobriu ou que histórias tu descobriu nesse período, nesse processo todo?
Algumas eu já conhecia, eu me aprofundei. Uma que, inclusive, conta no livro do Padre da Lauba é o mito do gritador, que é muito comum no Rio Grande do Sul, na Serra aqui e tal, que é essa assombração, esse ser mítico que, né, como o próprio nome diz, ele grita e assusta as pessoas. E é uma coisa que antigamente se comentava muito, né, essa entidade. Tem várias histórias de como surgiu a lenda do gritador, que se tu Eu não tá, conhecia. que se tu tá num descampado, no mato, e se tu ouve um grito, não responde. Porque é o... Porque ele vai te encontrar. Ai, ai, ai. E daí vai chegando, né? O grito vai aumentando e chegou. E é uma história muito legal. Inclusive tem um curta no YouTube que é, se não me engano, com o Werner Schurman. Schurman. E que ele faz, né, o gritador. E é uma história bem legal, um curta bem interessante, mas é uma dessas histórias que às vezes a gente... E é uma história nossa. Nossa, daqui. exatamente, né? E eu não Porque conhecia. a gente conhece outras entidades, o Curupira, o Saci, mas a gente tem entidades mitológicas, míticas aqui da região, só que parece que eu sinto que, né, isso está se perdendo. E é uma coisa tão legal, né, a mitologia da nossa região, né, seja essa mitologia com base em lendas, ou até mesmo a própria história, né, algumas histórias da região que parece que se perdem. Um pouco do objetivo do livro era isso. Apesar, né, de ser um livro ficção, puramente ficção, mas que talvez causasse esse comichãozinho, né, de mas as buscar. lendas que constam nele são as lendas... Sim. Algumas eu modifiquei... lendas reais, ficou meio... Algumas eu modifiquei um pouquinho, porque é isso, né? A lenda surgiu e modificou, então assim, eu me senti, né, livre de dizer, eu vou modificar um pouquinho. A lenda tem essa licença, né? Porque daí pra casar melhor com toda a história, então às vezes eu modifiquei um pouquinho ali, mas muitas dessas histórias, né, que talvez os nossos pais, os nossos avós conheciam, elas estão aí. Tanto da região aqui, como do Rio Grande do Sul também, porque uma parte se passa lá no Rio Grande do Sul. Então, elas estão, de alguma forma, aí. Rafael, tu sente que tu conseguiu colocar tudo que tu queria nesse livro? Não. Vai ter outro livro? Não sei se uma sequência, assim, mas no processo de aprender sobre a escrita, né, eu li uma coisa que dizem que a gente não termina um livro, a gente abandona. Tem que parar. Desiste? Senão... Desistir, pronto, vou lançar. Ele já é um livro, né, para os padrões um pouco grande, tem 300 e poucas páginas. Ele é um livro grande, Então, né, eu tive que ir tirando, isso aqui eu queria contar, mas não vai rolar. Senão ele vai ficar maior ainda. Então eu fui tirando coisas para conseguir ter uma história que não fosse longa demais, mas que tivesse um pouco de tudo. Então tem algumas coisas daí que eu, assim, com muita dor no coração, eu tive que tirar. Não sei se isso daria um outro livro, uma sequência, né, porque estava muito relacionado com essa história, e ela acontece nesse período, mas, sim, o principal, a história que eu realmente queria contar, eu acho que está aí, que é essa da lenda do tesouro e essas histórias que acontecem ao redor da lenda. Eu acho que o que eu queria, principalmente, tá aí. E como é que foi a recepção das pessoas para esse material que está aqui? Olha, o que tu sentiu, assim? Porque tu falou que tu tinha intenção de que as pessoas, especialmente os mais jovens, se apropriassem, né, do material, enfim. E como é que foi isso? Uma coisa que era uma dúvida minha é que eu sou meio minucioso nas descrições. Eu anotei. E assim, eu anotei no livro. Será que eu estou sendo chato demais? Sabe? Será que eu estou indo demais? Mas um retorno que eu tive foi que as pessoas disseram que isso fez com que se sentisse imersa na história. As marcas, tem marcas regionais, lugares, modelo de carro e tal, que isso fez as pessoas entrarem no mundo. Elas vão se ambientando ali, é normal. Então, uma coisa que eu achei bem interessante foi isso, de que, né, o que para mim era um medo de que ficasse demais, muito descritivo, mas que não, isso ajudou. E alguns retornos muito pontuais de como uma história que é minha, né, mas como encontra eco em pessoas, em coisas que às vezes para mim era só um pedacinho da história, mas alguém veio e disse, eu me identifiquei com aquele negocinho ali, aquilo ali. Até semana passada eu estava conversando com alunos que leram e eles falaram disso, aquele personagem naquela situação, eu me reconheci. Então isso, né, assim, valeu a pena. Fez valer a pena esses 10 anos de trabalho, né, que
algumas pessoas conseguiram se identificar, que gostaram da história, que se interessaram. Então, isso valeu todo o esforço. Um dos detalhes, para além da história, dos detalhes da história, é para que a gente tá no rádio, no Spotify também, mas a gente também está em vídeo. Então, para quem está nos vendo em vídeo, no final, por exemplo, aqui tem a descrição das famílias tipográficas das fontes utilizadas no livro. Isso aqui, gente, isso aqui é o quê? Isso aqui é muito aquariano e muito design gráfico, né? Foi um designer que fez esse livro, porque esse detalhe aqui a gente pega, né? Tu sabe quem foi que fez. Mas eu acho que todo o material, para além da descrição da história, mas tudo que ele traz de elementos além da própria história, eu acho que são cuidados que todo livro deveria ter, sabe? Porque a gente gosta de ver. Sim. É um cuidadinho que teve ali, né? Então... eu acho que eu tive uma vantagem de que ele foi um livro que ele foi contemplado por um edital de estímulo à cultura, o Elizabeth Anderle, e eu tive essa vantagem de que eu poderia diagramar, porque faz parte do meu trabalho. Eu até costumo brincar, né? Ele pode estar mal escrito, pode não ser interessante, mas ele tem que estar pelo menos organizado, bonito e tal. E eu acho que tem um pouco disso, que às vezes a gente pega um livro, né, e não flui, não vai. Às vezes não é nem a escrita, é a própria diagramação dele. E eu tinha essa vantagem de que é um investimento, é uma coisa, é algo complexo, é algo pesado, é demorado, é minucioso, e que às vezes, para baixar o custo do livro, que já não é muito acessível, às vezes, se perde um tipo de papel, a escolha da fonte, da letra, né? Então, às vezes, se deixa um pouco de lado, e eu entendo, para diminuir o custo. Mas, como assim, eu não vou precisar pagar um designer. Então eu posso, né, fazer tudo que eu queria fazer, tudo que eu achei que funcionaria, que talvez se fosse uma editora grande, né, uma editora maior, não funcionasse, porque ia encarecer a impressão, ia encarecer o processo. Então acho que teve essa vantagem de que estava tudo na minha mão, né, de eu poder fazer, explorar, brincar com algumas coisas na diagramação que talvez não desse certo numa editora. Essa fonte que tu escolheu aqui, as duas que tu definiu, foram as que tu começou ou tu foi mudando? Não, testou algumas? Pro corpo do texto eu tinha duas. Eu tinha assim, não, é um livro sobre história, né, brasileira, regional, então assim, tem que ser fonte criada por brasileiros. Critério. Tem que ser brasileiro, se fosse da região, melhor ainda. Eu queria visibilidade, então se fosse mulher, melhor ainda. E daí eu cheguei em duas. Só que daí vem a parte técnica. Eu testei as duas fontes, com uma ficava, acho que, sei lá, 20 páginas a mais. E com a outra fonte, o mesmo tamanho, tudo diminuía. Então, e 20 páginas é economia, né? Muita economia. Então, teve um pouco disso. Claro, tem a parte técnica de serem fontes legíveis e tal, né, e tinha isso. A Kipperman, que foi a que eu escolhi, é de um gaúcho, do Henrique Beyer, que é um tipógrafo que trabalha exclusivamente com criação de fontes. Então, né, se passa no Rio Grande do Sul, a fonte é de um gaúcho. Então, e teve isso. A outra era lusitana, que é da Ana Paula Megda, que ela é carioca, mas mora em Joinville. Então, essa deu um pouquinho a mais desse, não. Então, vai para o técnico, vai para cá. Mas tinha esse contexto. Então, todas as escolhas, não só no texto, mas até na diagramação, tem esse porquê. Tem uma razão, né? Eu contratei ilustrador daqui. Então, sempre possível, né, trazer Quem ilustra o livro? Então, tem uma, no fim acabou só indo uma isso, uma ilustração que acho que é um mapa, eu acho que ele está no final, já faz um tempinho que eu não folheio ele, que é o Fred. Frederico Oliveira. Isso. Ele trabalha aqui com design, com criação, e como, né, a ilustração é uma coisa que me falta, daí eu contratei ele, conversei com outros ilustradores, mas a gente acertou com ele, e ele ilustrou esse mapa aí. Então, até isso, né, de tentar trazer para a diagramação coisas que fizessem sentido, que estimulassem a própria, né, produção criativa da cidade, da região, do estado. Então, tem um pouco disso. Muito bem. Rafa, tu acredita em lendas e maldições? Passou a acreditar? Passou a desacreditar? Eu sou muito cético. Eu sou muito Como cético, assim, gente? muito cético. Para eu acreditar em alguma coisa, olha, tem que ter prova A mais B. Mas eu consigo me conectar com a história, né, com o que aquilo representa, né, por mais que seja uma lenda fantasiosa demais, eu consigo me conectar com o que ela representa. E isso eu acho que é muito importante para mim, como, né, um contador de histórias. E como é ficção, eu não preciso necessariamente acreditar naquilo.
né? Inclusive, tudo que está aqui, a gente pode dizer que é uma mentira. Nada disso aconteceu. Quer dizer, algumas coisas aconteceram, mas a grande história, ela por si só já é uma... A ficção é uma mentira, né? Então, eu acho que não é uma contradição eu ser extremamente cético e brincar com as lendas e tal. Eu acho que faz parte até da nossa cultura, isso. Tenho um respeito muito grande, mas eu sou bem cético. Não acredito em fantasma, não acredito em maldição. Então tá bom. Eu ia perguntar, tá vendo aquele ali do teu lado ali? Mas eu acho melhor não, ele não acredita, não vai adiantar mas nada. um dia se eu ver, eu vou dizer oi, beleza, vamos conversar. Ô, Rafa, ele tem uma parte da história, é numa cidade próxima aqui, Sim, né? Que sim. é Orleans, Orleans. esse entorno ali. Uhum. As pessoas de lá te procuraram para falar da história? Teve algum relato de lá? Ou como é que foi isso? Não, de retorno, depois do lançamento, né? Acho que não, teve uma menina que inclusive que é minha aluna também, que é de lá, e ela comentou assim, nossa, as pessoas que estão aqui, algumas são hoje nome de rua e Olha, tal. que legal. E eles acabam se encontrando, né? E ela deve ter uns 20 e poucos anos, se muito, então às vezes não tá tão imersa na história. E ela diz que os lugares que mudaram, que não são mais a mesma coisa. Ela disse que se passa na década de 70, mas as pessoas ainda são daquele mesmo jeitinho de falar, o mesmo jeito de se comportar e tal. Que é uma coisa de cidade pequena, né? A gente tem uma, não é impressão, mas eu acho que a gente tem uma ideia de que as coisas mudam muito rápido, Sim, né? sim. E não é assim. Não, a evolução é muito lenta, né? Principalmente... A sociedade como um todo vai muito devagar. Então, às vezes, hábitos de uma família que né, tinha determinado hábito em 1970, agora muda muito pouco. Continua muito parecido. Em cidades menores, até mesmo Criciúma, né? Uma cidade de médio porte, mas ainda não é um grande centro cosmopolita, como São Paulo. Uma cidade que fecha tudo na segunda-feira, né? Sim, é uma cidade pequena. Então, né, tem um pouco disso, né? De que e até eles falam, o jeito de falar. Eu cresci uma parte da minha infância de férias em Orleans, uma parte da minha família é de lá. A gente tem um sítio muito próximo da Janela Furada, que é o lugar onde acontece uma parte da história. Dá pra ver a Janela Furada de lá? Dá. Quando passa a nuvem por trás, assim, dá pra ver ela certinho. E tem um pouco disso, né? Eu tava olhando para isso durante muitos e muitos anos, então, né, de estar vivendo ali perto. Então tinha um pouco disso. E, né, de ouvir as pessoas falando, o jeito das pessoas falar. E o comentário é esse, né? Que traz um pouco de realidade também. Que não é aquele português certinho, né? As pessoas falam como elas realmente falam, né? O você. Nós raramente usamos você, né? Então, até isso, de realmente se identificar e de, não, isso realmente se passa aqui, se passa em Orleans, se passa em Laguna, no Rio Grande do Sul. Então, tem um pouco dessa identificação, eu acho, né? Pelo menos de Orleans, eu acho que o que eu ouvi foi isso, de que realmente parece a cidade. Claro que eu conheço, vivi lá, então tem um pouco disso, mas também teve pesquisa, né? Pesquisa da história de Orleans, de entender que eu também não conhecia algumas pessoas que são nomes de rua, tive que ir buscar e tal. Então acho que teve esse retorno de, assim, não, é real, a cidade parece real. Rafa, quando a gente fala em pesquisa, e muitas vezes as pessoas não têm ideia do que significa fazer uma pesquisa para uma obra dessa aqui. Você foi a campo, foi encontrar as famílias, foi falar com as pessoas, foi pesquisar arquivo histórico, foi falar com padres, com... O que incluiu esse processo? Infelizmente, eu não conhecia o padre João Leonir, ele faleceu nos anos 2000, não lembro exatamente. Então, gostaria de ter conhecido ele, né, para ouvir as histórias dele. Mas foi muito a pesquisa foi no livro dele e outros livros que ele escreveu. Eu me baseei muito em livros, né? Em biblioteca, visitei biblioteca. Nós temos um acervo muito interessante de bibliotecas públicas com jornais digitalizados. Aonde? Tem a biblioteca pública... vai me faltar um nome. Tem uma que ela é... A Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional tem um arquivo de jornais absurdamente grande, com jornais 1.700, 1.800, que estão todos digitalizados. Está catalogado lá, você encontrou lá esse material? Isso. A hemeroteca, né? A hemeroteca catarinense também, ela está em processo de digitalização, mas tem bastante jornais da época. Então, para entender, né, como as pessoas viviam naquela época, então... jornal digitalizado, livro, foi muito em cima de filme também, documentários. Eu conversei pouco com pessoas, né? Até porque uma parte dele foi escrito durante a pandemia, né? Então eu comecei a escrever ele em 2018,
fevereiro de 2018, oficialmente, vou escrever. Então, e eu escrevi primeiro a parte que se passa no Rio Grande do Sul. Quando eu fui escrever a parte que se passava em Orleans, né, aí estourou a pandemia, então eu tive que ficar meio em casa e tal. Mas os lugares também, muitos eu já conhecia, como as Missões, Orleans, né? Então, Lages, Laguna, que passa, né? As pessoas passam por essas cidades, então eu já conhecia um pouco. Algumas fui conhecer depois, como a Rota dos Tropeiros em Lages, que eles passam por ali. Então, e ainda tem preservado, né, os muros de pedra por onde as tropas passavam. Então eu fui conhecer depois, mas muito da pesquisa veio disso, assim, muita referência bibliográfica, muito jornal de época para tentar reconstruir. Eu não vivi nessa época, obviamente que não vivi no século XVIII, muito menos, né, na década de 70, então para reconstruir, né, porque eu estava contando. E eu acho que um pouco da escolha de a história acontecer na década de 70 foi isso, de eu ter vontade de pesquisar, né, de ir atrás, de conhecer. Então eu meio que me obriguei a pesquisar porque eu não conhecia esse período, né? Eu nasci em 83, então eu não vivi esse período. Então fui pesquisar e tal. Então é muito disso, é muito de ir na biblioteca, várias bibliotecas, a Biblioteca Pública de Criciúma, que acho que pouca gente conhece, que tem um acervo muito legal também, a Biblioteca da SAT, que é onde eu trabalho, da Unesc, e as digitais também, online, que tem muita coisa interessante que a gente não conhece, às vezes. Principalmente isso dos jornais, eu fiquei abismado, assim, a quantidade de material que tem lá para pesquisa de qualquer área, né? Não só para ficção, mas pesquisa acadêmica tem muita coisa. Foi uma descoberta bem que me impressionou e eu acho que pouca gente conhece. Muito bem. Já está pensando no próximo? Já. Agora é que ele está começando assim a esfriar, né? Uhum. Já faz um ano e pouquinho do lançamento e tal. E durante a pesquisa, né, descobri, isso talvez dê uma história, isso aqui talvez dê uma história. Então, assim, eu já tenho alguns rascunhos, algumas ideias. Eu acho que esse ano talvez vou sentar, como eu disse, e vou começar de novo. Eu preciso sentar e dizer, não, agora eu vou escrever. Então, já tenho algumas ideias, alguns rascunhos, mas nada ainda muito concreto. Mas provavelmente esse ano começa a surgir. Eu acho que a história tem que ser encontrada, né? A gente tem que encontrar a história. Eu tô procurando ainda. Entendi. Eu tenho algumas ideias, alguns rascunhos. Isso aqui pode dar uma história. Mas, né, isso que a gente comentou antes, de criar o personagem, de começo, meio e fim. Será que essa história que eu estou pensando tem conteúdo para ter, né, começo, meio, fim? Será que dá um romance? Às vezes pode ser um conto. Então tem isso de ir descobrindo a história que eu quero contar para ver se ela realmente vai se transformar num livro ou em qualquer outra coisa. Ainda tem a venda? Tem. Como ainda... é que faz para adquirir? Pode me procurar pelas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, que acho que é o mais fácil, que é @Rafael Hoffman. E tem o site também, Tesouros e Maldições, sem cedilha, sem tio e tal, .com.br. Lá tem informação e tal. E até o pessoal de fora, dá para comprar pelo site, eu faço envio tranquilamente. Inclusive, já foi enviado para alguns lugares do Brasil, São Paulo, Minas e tal, que as pessoas descobriram através da internet e compraram. Então dá pelo site também, dá para parcelar pelo cartão e tal. Ou me chama nas redes sociais, né, que a gente conversa. Fechou. Obrigada, Rafa. Eu que agradeço pela oportunidade e espero, quem sabe, né, daqui um tempo a gente converse de novo sobre uma outra história. Que não leve 10 anos, né? Porque daí a gente fica meio curioso, eu quero saber. Talvez uns 2, 3 anos, eu né? acho que dá para ter alguma coisa nova. Então tá bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, podcast da Maga, que nessa semana veio com tesouros e maldições e coisas e tal, e com muitas bênçãos também. Semana que vem a gente está de volta com um novo episódio. Até lá!